organizado pelo Labor, né? Eu agradeço o convite. Está de volta a Fortaleza, né? E encontrar esse auditório lotado. Isso realmente é uma daquelas satisfações que nós temos nesses tempos tão sombrios, né? E que renova a esperança, né? De que a gente possa prosseguir nessa resistência, que não é apenas uma resistência política, sindical, é uma resistência social, intelectual, moral, principalmente aí com a juventude, né, para tentar não se desalentar nesses tempos de barbárie social, que é um dos temas que eu vou estar tratando com vocês aqui, né? E também a questão da consciência, né, de nós vermos como uma necessidade, né, cuidar da saúde mental. Faz com que a gente veja a miséria brasileira em full color, né, em resolução de 1024 por 870 e com todas a som Dolby Stereo 5.0. Então, quer dizer, e as pessoas estão surtando por conta dessas, né, isso é um fato, né? Quando eu falava isso há quase 10 anos, isso não pegava, certo? Mas há bastante tempo eu venho falando sobre a miséria espiritual das massas na era do neodesenvolvimentismo. Agora, quem está colhendo isso é o fascismo social. Tinha aquela conversa do ovo da serpente, hoje não tem mais ovo da serpente. Hoje a serpente já saiu do ovo e está caminhando aí, inclusive, alguém fala que pode ganhar as eleições de 2018, caso haja eleições de 2018. Mas o fato é o seguinte, gente, o fato é que nós temos que interpretar o Brasil. É o grande desafio. Desde que ocorreu o golpe de 2016, eu tenho colocado isso como um desafio. Não que eu não tivesse antes essa preocupação, mas isso é uma coisa que talvez a juventude, a esquerda marxista, né, os comunistas, eles perderam muito essa perspectiva de fazer uma interpretação do Brasil. Que país é este? Que não fique só na música, fique também como uma tarefa de nós tentarmos resgatar todas aquelas reflexões que havia lá com Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, Celso Furtado, enfim, tentar ler mais história do Brasil, tentar entender de fato que país é este, principalmente a galera aí, os jovens, né, para tentar entender, porque isso vai se tornar cada vez mais necessário. Não adianta ficar lendo só os clássicos do marxismo, os autores clássicos, isso é necessário, mas não é suficiente. É o que eu sempre digo, eu tenho uma formação marxista, mas ultimamente eu estou muito focado para tentar entender as particularidades, né, da nossa forma de objetivação do capitalismo, né, principalmente nas condições históricas do século XXI. Às vezes chega aqueles autores lá, sei lá, franceses, americanos, vêm para cá, né? Como nós somos colonizados, às vezes a gente dá mais valor que vem de fora do que tem aqui dentro. Então, eu fico pensando, e às vezes essas pessoas trazem, né, nós importamos ideias que não levam em consideração essas condições particulares da nossa formação, da formação histórica do capitalismo brasileiro, certo? Até para pensar nos desafios de nós fazermos a crítica radical do capital. Porque a crítica radical do capital, ela tem que levar em consideração a miséria brasileira, né? Quer dizer, a nossa miséria é uma miséria, na melhor das hipóteses, dupla, né? Ela tem uma duplicidade por conta, não é só por ser capitalista, não, né? É por nós termos uma forma de objetivação capitalista que se caracteriza por nós sermos um país, né,
que tivemos de extração colonial escravista, dependente, tardio. Então, quer dizer, tem uma série de elementos que... E agora nós estamos no século XXI. Né? Então, é uma tarefa muito mais complexa, porque é como nós vamos articular essas dimensões, né? Que elas se justapõem, se concatenam e se interpõem. Que dimensões são essas? Eu tentei rascunhar alguma coisa aqui, que eu vou tentar desenvolver, o tempo é um limite, né? Mas que dimensões são essas que nós vamos tentar articular nesse movimento contraditório? É a questão do Brasil arcaico, que esse aqui não é o espaço dos pobres. A universidade pública, só para vocês verem, a gente às vezes esquece dessa dimensão. Quando eu falo pobres, eu falo o subproletariado, né, que é oculto, que é invisível e geralmente só aparece quando a gente é assaltado ali na esquina. Certo? Quem está na beira-mar é turista, vem para o Ceará, é uma beleza, né? O mar, aquela coisa linda, mas não conhece o professor Fábio Sobral vai falar sobre esse caos. Né, Fábio? Então, vejam bem. Então, essa é a questão de nós estarmos discutindo, por exemplo, essas articulações, né, entre o salariato moderno e o salariato hipermoderno. As formas do salariato hipermoderno, principalmente aí com essa, né, implantação da reforma trabalhista. Como é que é essa implantação do salariato hipermoderno nas condições de um país que tem essa formação ou deformação brasileira, por conta da nossa, aquilo que eu país que é a síntese de todas as misérias do capital. O Brasil é isso, o Brasil está na encruzilhada, né, do tudo com nada, porque aqui você tem exatamente isso, você é ao lado né, basta ver aquelas fotos que aparecem, aqueles prédios, condomínios de luxo, você tem logo assim do lado, você tem aquelas favelas. Então, quer dizer, é exatamente isso, gente. Isso aí é o Brasil. Agora, a grande questão é como é que vai ser essa articulação e a desarticulação dessas ordens. Eu tenho feito uma série de reflexões para tentar decifrar qual a natureza desse metabolismo social do trabalho, né, desse trabalho flexível, desse trabalho hipermoderno, desse trabalho precário, né, no Brasil, porque o Brasil novamente eu estou ressaltando isso, é essa articulação grotesca entre o arcaico e o moderno e agora o hipermoderno. Já não bastava o arcaico e o moderno, nós estamos nos concatenando com esses movimentos agora, né, da quarta revolução industrial, e eu fico me perguntando, vai ser um carnaval daqueles, né? E o papel da inteligência é exatamente tentar entender essas formas, né? As formas do salariado hipermoderno, as formas do salariado flexível, né? Que a gente falava e ninguém achava que aquilo era só um conto de carrochinha, né? Mas agora as pessoas estão vendo com essa reforma trabalhista. Quem lê o conteúdo desse, não é mais projeto de lei, desta lei, certo? Vai entender o que é que eu estou falando, porque na verdade é isso, é o espírito desse capitalismo flexível, que vai desmontando tudo aquilo que era fundamento daquele rudimento de modernidade salarial. O que é que está desmontando? Está desmontando a própria ideia de emprego, está desmontando a própria ideia Quando você desmonta a ideia de emprego, você está desmontando o quê? A ideia de jornada de trabalho, forma salário, local de trabalho, a própria concepção de, né, inclusive de categoria profissional. Aí vai de roldão assim o
sindicalismo, né? O sindicalismo de classe já estava muito, o sindicalismo de classe já desde o Collor já estava, vamos dizer, já debilitado, né? Meio capenga. Né? Agora a coisa vai colocar uma série de desafios, né, para que a gente possa estar resolvendo isso. Eu tenho, como sociólogo, eu sou sociólogo, não sou economista, né? Os economistas geralmente lidam com elementos mais agregados e tal, mas a pergunta que o sociólogo faz é a seguinte: pô, que tipo de humanidade ou desumanidade está surgindo dessas reformas, né, neoliberais? Estou pensando isso porque as coisas estão muito aceleradas. Né? Nós estamos em 2017, mas isso vem acontecendo após o golpe de 2016, e é de uma coisa veloz. Mas é claro, a hipermodernidade é velocidade, então é isso, é o espírito desses golpistas, é tentar exatamente desmontar no menor espaço de tempo toda aquela construção que tinha um projeto de uma nação meio, né, era uma nação meio capenga, mas ainda era um projeto, né, de inclusão social. Mas o fato é que qual é o impacto disso para dizer, olha, que gente está saindo desse processo? Né, que tipo de gente está sendo produzida? Porque o capitalismo também produz gente. Vamos dizer assim, produz subjetividades. Então esse é o meu tema, de estar pensando a questão do metabolismo social. Você tem a morfologia social, você tem o metabolismo social. A morfologia social é isso que a gente vem caracterizando com essas novas formas.